A gente nunca foi tão mix é o tema da 31ª edição do Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. A gente nunca foi tão mix, né? As identidades de gênero, as orientações sexuais, né? As pessoas não binárias estão aí justamente para mostrar que cis e trans, quais são esses limites. Os formatos também, né? O que é documentário, o que é ficção. Então essas definições todas em caixinhas já não fazem mais tão sentido. Por isso a gente, esse ano, usou A Gente Nunca Foi Tão Mix como tema do festival mesmo. Este ano, o Museu da Imagem e do Som volta a receber instalações com temáticas LGBTQIAP+, que exploram tecnologias imersivas. Brasil, Estados Unidos, França, Finlândia e Chile marcam presença por aqui. A instalação foi projetada para contar um pouco da história do Gabriel. O Gabriel é um dramaturgo aposentado que está perdendo suas memórias e convida o espectador a conhecer essas memórias. E cada memória que ele vai criando vai sendo um espaço novo que vai sendo construído e quem está com óculos consegue, junto com o Gabriel, ir visitando esses espaços. Bom, essa instalação não se restringe a esse quadrado. Me fala do banheirão que tem ali atrás. Então, o banheiro é o primeiro lugar. Quando sai da casa do Gabriel, ele nos leva a um espaço que é o banheiro. E ele começa a contar coisas que aconteceram naquele banheiro. E nós recriamos uma parte dessa memória aqui no MIS, que é aquele espaço que as pessoas podem visitar e conhecer um pouco mais fisicamente o que vê no óculos, que é mais digital. Outro destaque desta edição, que foge da sala de cinema, é o espetáculo multimídia Intimidade Virtual. O projeto foi desenvolvido por artistas de Taiwan e da Austrália em parceria com a comunidade queer de São Paulo. Esse é um espetáculo totalmente imersivo e interativo. A plateia precisa baixar um aplicativo para ir dando o caminho que o espetáculo vai tomando, porque ele justamente fala sobre aplicativos de encontro, sobre a experiência de homens, especialmente homens gays, essas vivências dentro dos aplicativos, e para isso a plateia vai, através do aplicativo, guiando a própria trama do espetáculo. Meu nome é Petrovna, nota no Uber 4.88. 4 nomes, sendo um escolhido por mim. Os diretores estão em cena com legendas, porque eles estão falando inglês. Tem um ator de Taiwan, um ator brasileiro, e a gente tem 8 pessoas brasileiras que ficaram ensaiando nas últimas 3 semanas. Na verdade, eles nem chamam de ensaio, é um workshop, na verdade, que as pessoas vão contando as histórias delas e elas estão espalhadas no meio do público, e tem momentos que o público é convidado a participar, mas muitas dessas pessoas são, na verdade, atores. Esse é um espetáculo de Taiwan, que tem uma participação da Austrália também. Para vir para cá, a gente conseguiu recursos do Ministério da Cultura de Taiwan e o Mix Brasil coproduziu ele aqui no Brasil. Então, essa versão que a gente vai ver aqui é uma coprodução Brasil-Taiwan. E não poderia faltar cinema no Mix Brasil. 119 filmes de 35 países e 13 estados estão participando desta edição. A competição de longas brasileiros reúne 10 títulos. 2 deles são coproduções do Canal Brasil. A Metade de Nós é a estreia do cineasta Flávio Botelho na direção de um longa de ficção. E ele conta a história de Carlos, representado por Cacá Amaral, e Francisca, representada por Denise Weinberg, um casal sexagenário que perde o único filho por suicídio. E eles vão tentar achar caminhos que vão ser bem diferentes um do outro para entender e se livrar um pouco da culpa em relação à morte do filho. E como é que vocês estão lidando com isso? Como é que o senhor acha? Perguntei porque eu quero entender. Não. Quem quer entender aqui sou eu. Comecei a escrever o roteiro em 2014 com o Bruno Castro, depois chegou a Daniela Capelato, então foi um trio ali, né, entre nós. E eu decidi falar sobre isso porque eu tive uma experiência pessoal na minha vida. Perdi uma irmã por suicídio em 2007, Paula.
A minha irmã foi muito diferente do que acontece no filme, né? Ela teve depressão pós-parto e se suicidou. E eu queria falar sobre isso de alguma forma. Eu acho que era muito... Né, eu acabei entrando num mundo da ficção para conseguir contar essa história. E o processo, ele foi longo e foi muito importante, assim, porque eu acho que também teve esse lugar, além de tudo, eu conversei com muitos pais que perderam filhos por suicídio, com muitas pessoas impactadas pelo suicídio. Então, eu olho, né, eu acho que os dois personagens, né, o Carlos e a Francisca, eles longe um pouco de ser até o meu pai e minha mãe. Eu acho que foi esse o exercício também de me afastar da minha história para universalizar o tema. Senta, Francisca. Foi um processo muito importante para mim, porque ele me permitiu falar, sabe, Kiko? Eu acho que ao falar eu fiquei próximo da minha irmã, eu fiquei próximo da minha história, eu consegui também falar muita coisa do que passava ali. E eu acho que a partir do momento que a gente fala, a gente consegue trazer possibilidades de eventualmente poder prevenir alguma pessoa que tenha pensado, que tenha passado por isso, que esteja passando por alguma situação de angústia ou por alguma depressão. É importante que se tenha conhecimento e que as pessoas, né, que consigam dar suporte para quem está em agonia, em aflição, e saber que eventualmente pode ser uma fase, uma situação ali que ela pode ser remediada, né? Ela pode ter uma transformação ali e a pessoa consiga olhar para o mundo de novo de uma outra forma, né? Levante é a outra coprodução do Canal Brasil presente no festival. Essa é a história de uma jogadora de vôlei estrela do time, de 17 anos. Ela recebe o convite de uma bolsa para jogar no Chile. Nesse momento ela descobre uma gravidez indesejada, quarta maior causa de morte de pessoas com útero no Brasil. E é um filme que, por um lado, vai se encontrando com o Brasil de 2022, de intolerância, de violência, de imposições ideológicas. E, por outro lado, é um filme que é sobre o desejo, é sobre a existência dessas corpas e da alegria como força política, como ferramenta política, e da importância das estratégias coletivas para vencer tempos sombrios e fascistas. No Levante eu sou a Sofia, ela é uma ótima jogadora de vôlei e ela é muito persistente, ela é da garra, assim, realmente uma personagem que quer muito aquilo ali, o que ela quer, ela vai com tudo, ela não desiste. E ela, às vésperas de um campeonato muito importante, em que ela está prestes a ter uma grande oportunidade, ela descobre uma gravidez e pode significar interromper esse sonho, realmente. Tem uma coisa muito legal do filme que a gente acompanha trajetórias de personagens de muitas vivências, corpos diferentes, com gêneros diferentes, e são pessoas livres, assim, a gente não vai discutir o que é que significa aquilo, o que é que significa, sei lá, aquela personagem aplicar um hormônio, o que significa a relação da própria Sofia, que é uma personagem bissexual, então não se questiona por que ela está grávida e está se relacionando com uma outra personagem que é não binária, que não poderia engravidá-la. Então tem muitas camadas, tem muita profundidade assim, nessas personagens, e que a gente não precisa discutir ou se explicar. São existências, elas estão aí, é a gente, é quem a gente é, então a gente não precisa justificar e se explicar. O vôlei ele não foi escolhido por acaso. O vôlei tem estratégias coletivas de ação. Então já desde o início esse filme tem essa intenção de tirar desse lugar do isolamento as questões relacionadas às corpas e suas existências, né? Afeto, família sendo aqueles que a gente escolhe, e a força de uma presença alegre, poderosa, viva. Fala pra gente o que tá acontecendo. A gente tá aqui pra ajudar. E você sabe disso, não tem que carregar nada disso só. Produções brasileiras também participam de outras mostras do Mix Brasil, como a Queer.doc. É um documentário que retrata 9 influenciadores digitais brasileiros que usam as redes sociais, seja Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para criar conteúdo, mas também para fazer algum tipo de ativismo. Mas o documentário investiga se isso de fato é um tipo de ativismo. E como é que esse conteúdo se relaciona com o público, se de fato isso tem algum tipo de mudança na sociedade.
e agora a gente está cada um num universo pessoal e paralelo, se sentindo em alguma medida aquecido pela presença do outro por intermédio da tela. O filme se chama Telas, tem a questão das telas nas telas, a gente brinca muito com essa metalinguagem, então tem a tela do computador e a tela do celular, os personagens interagindo com as telas, um vendo a tela do outro. Já existem estudos que os adultos, em média, vão passar metade das suas vidas em frente a uma tela. Então essa nossa relação, especialmente com esse tipo de conteúdo que está sendo gerado, o cinema é uma linguagem, a internet é a outra. Esses personagens criam conteúdo para a internet. Em qual momento que essas duas linguagens elas se encontram, ou elas não se encontram. Mas o filme também provoca isso de, putz, será que assim, você consegue trazer essa linguagem da internet para o cinema? A gente recebeu mais de 300 inscrições de filmes brasileiros que foram produzidos esse ano passado, de temática LGBT+. Então, é aquilo, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de filmes dessa temática, mas não apenas, né? Porque esse ano também começou uma produção, especialmente em realidade virtual, novas tecnologias. A gente tem esses espetáculos, né, que misturam. Então, essa produção brasileira ela vai crescendo e se diversificando, né? E uma produção que fala muito sobre quem a gente é, quem a gente, comunidade LGBT+, quem a gente é, quais são nossas histórias, e a gente está contando essas histórias de maneiras muito diferentes, para além do cinema também, né, do cinema tradicional. São muitas formas da gente contar essas histórias.